Fala fiel, beleza? Zé Elias e comentaristas da ESPN falaram totalmente sobre a negociação de Felipe Coutinho no Corinthians. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. Para o Brasil, eu não sei se é interesse dele, né? O Vasco tá numa nova fase com a 777, ele tem uma ligação com o clube, né? A gente tem visto, na maior parte das vezes, os jogadores, quando são repatriados, têm uma tendência ou uma preferência de voltar para o seu clube de origem. Não sei, né? Se o Corinthians seria a prioridade para ele aqui no Brasil, se ele não teria vontade de defender o Vasco. O Vasco está anunciando reforços aí, né? Tá agora colocando a mão no dinheiro ali, um pouco mais de investimento. Então, eu acho que é muito cedo ainda. De repente, só com uma parceria. Se não uma Taunsa, como falou o Zé, mas para trazer tem que ser um projeto maior. Né? A não ser que seja um desejo dele de, olha, eu vou para ganhar muito menos, outro salário, aí é outra conversa. Mas, se o jogador assim, tem essa vontade, é outra além história. disso, esse Coutinho que chega não é o Coutinho da seleção brasileira. Não é o Coutinho gigante. Mas eu ainda acho que sobraria no Brasil. Mas tem um bom nível, você acha que não? Não, eu falo em termos de projeção nos últimos anos, né? Daquilo que ele fez nos últimos anos. Não dá pra gente... Sim, tem esse componente de incógnita. Aqui no Brasil ele pode dar certo? Pode. Qualquer jogador que vem aqui no Brasil pode dar certo, com essa qualidade que ele tem, mas a gente não sabe. A gente não sabe o que pode ser o Coutinho, porque assim, o Coutinho não vai jogar sozinho, ele tem que ter um time ao lado dele. Sim. Qual é o time que o Corinthians vai formar para jogar com ele? O que eu não entendo, Zé, é todo ano falar que o Corinthians tem dificuldade financeira, problemas financeiros, pagar do Felipe Coutinho. E todo ano... vão te atacar. Não. Mas de fato, é verdade. E todo ano, e não só discussão, porque o Corinthians contratou jogadores importantes na metade do ano retrasado, né? Não, do ano passado ainda. O William, Juliano, o Paulinho. O Paulinho, então, mas o William e o Paulinho vieram com a Taunsa. É Taunsa, né? Taunsa. O Juliano já havia, né, ele já tinha chegado um pouquinho antes, né? A primeira partida do Juliano foi contra o Santos na Vila Belmiro. Renato Augusto, Roger Guedes. Renato Augusto, Roger Guedes e tal, mas algumas das contratações que mudaram, né? Veio o Maicon e veio o Yuri Alberto, muito por conta daquilo que estava acontecendo em relação à Rússia e Ucrânia. Tem um detalhe aí, né, Zé, que a gente tem visto o Corinthians com uma dificuldade que ainda não acertou a situação do Yuri Alberto. Não acertou a situação do Maicon, tá só falando, não, estamos negociando, mas ninguém sabe do Maicon, ninguém sabe do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, o presidente lá, o diretor já falou que conta com a volta dele. Né? Eu acho que faltou um pouquinho de habilidade para o Alessandro, né? Sim. Quando você tem que conversar um pouquinho mais com o Andrés nesse sentido, porque assim, se você vem a público, o cara arrebenta você vem a público, o cara é importantíssimo para nós. A gente vai fazer todo o esforço possível. Então esses 20 com 40. Então, se eu sou o diretor do Zenit, beleza, claro. Então você me paga 40. Não, mas eu estava pensando em pagar 10. Mas você falou que o cara não é importante, então me paga 40. Você acha que o Andrés iria chegar negociar com aquela turma da Lila é fácil, você acha que o Andrés ia falar que o Yuri Alberto é importantíssimo? Não, o Yuri Alberto, o jogador tá caro, não é isso. Então faltou um pouquinho de habilidade também nesse sentido, porque manda mensagem, né? Quando você manda mensagem, as pessoas entendem. O Corinthians não se deu muito bem com o William, né? O William era um caso de repatriação, um jogador identificado com o clube. Cara, todo mundo fala isso quando apresenta. É importante, jogador identificado com o clube. E uma situação, né, Bubu? Mal comparando com o Coutinho, no Brasil vai arrebentar. No Brasil, o nível da Premier League vai rolar. Vai jogar a Premier League aqui, vai tal. E tem um detalhe que a gente tá falando de sonhos e sonhos e sonhos. Nesse momento, a realidade é de informação, tá? Não tem nenhuma ironia. A realidade confirmada é o retorno dele, Romero. O torcedor corintiano gosta do Romero. E aí, chega em que contexto? Titular? Não é? Aquele famoso compõe elenco, veio para somar? Quero ouvi-los sobre ele era um jogador muito importante. Também o problema é que nós não sabemos como ele chega, né? Eu não sei se é o Romero que saiu ou o Romero, como esse Romero está chegando, porque o Romero que saiu era importante para o Corinthians. Era o cara que fechava ali a lateral, fechava o lado, chegava na área para finalizar, incomodava. Um operário de nível muito bom. Incomodava os adversários. É que, sabe qual é o grande problema, Birne? É que a primeira imagem é que fica. Aquela dominada? Não, a primeira imagem do Romero era o cara trabalhador, era o cara que só sabia correr, só sabia marcar e tal. Quando ele começa a fazer gols, mudar e tal, ele já estava com a imagem do cara trabalhador. Sim. E eu acho que isso potencializou o fato da torcida gostar dele, né? Porque ele se doava bastante, e aí você deixa de lado a parte... Ele tem uma boa técnica, fez
a cabeça, né, as embaixadinhas. Eu achei ele bom jogador, agora precisa ver como ele vai chegar. E, de novo, qual o time? Ele não foi protagonista nem na Argentina, nem no México, né? Os lugares que ele passou recentemente, ele não foi protagonista e tal. Mas no São Lourenço, Bobo, alguns jogos que a gente até acompanhou aqui na ESPN, ele muitas vezes foi até um segundo atacante. Ele não foi só... Porque no Corinthians a gente observou o Romero muito aquele atacante aberto pelo lado do campo, que jogava às vezes para correr pelo lateral, ajudava, voltava. Sim. Ele no São Lourenço foi até um segundo atacante. Será que ele jogou com o irmão, né? O irmão com a camisa 10, ele, por exemplo, e o de Santo, que foi o Quem joga mais? Qual o Romero? Qual irmão joga mais? Tecnicamente, o irmão dele é melhor, só que na prática ele produz mais pro time, então eu prefiro ele. Também prefiro ele. Tinha uma piada que eu não vou contar aqui, né? Sobre o domínio da bola dos dois. Como é que você sabe qualquer um e qualquer outro? Não vou contar essa piada. Achei que fosse contado do Mas eu acho que pode ser um jogador muito útil ainda. Ele teria ajudado em 2022. Pode ser um jogador muito útil ainda. O Corinthians teve uma contusão com o Gustavo Silva, né? Uma contusão grave, que vai ficar um tempo parado. Com o Vitor Pereira, o Vitor foi procurando o Adson, Mosquito. Em determinado momento aparecia um, mas não tinha uma sequência para jogar com o outro. Romero pode ser esse jogador. E tem uma coisa, Bubu, eu não sei se você fez o programa com a gente já, mas eu falei em determinado momento o seguinte, que até a participação do William poderia ter sido diferente se o Vitor Pereira tivesse acertado o time antes da forma como ele acertou com o Renato Augusto no meio. O Renato Augusto jogou até de falso 9. E aí, fiel, o que acharam do vídeo? Nos diga aqui embaixo nos comentários. Um abraço e vai Corinthians!